Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura. E toda semana a gente tem uma pauta nova. E hoje a gente vai falar sobre a morte de Pepe Mujica e o legado que o ex-presidente do Uruguai deixa para a política na América Latina. Então, para a gente debater esse assunto, o Poder em Pauta recebe Regiane Bressan, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp, especialista em América Latina. Regiane, seja bem-vinda. Oi, Amanda, muito obrigada pelo convite e oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou dar só uma contextualização para o nosso ouvinte. O Pepe morreu na terça-feira, dia 13 de maio, aos 89 anos, vítima de um câncer no esôfago. Ele lutou contra a ditadura uruguaia e sofreu tortura durante os mais de 10 anos que ficou preso. Anistiado e livre em 1985, entrou para a vida partidária e foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Ele nunca foi um outsider na política, né? Ele entrou na vida como militante no Partido Nacional, participou da fundação do Movimento da Libertação Nacional Tupamaros. Como ele foi de um guerrilheiro a presidente de um país? Amanda, a trajetória de Mujica, ela é muito rica. Ele completaria nesta semana 90 anos, então vamos pensar que é uma pessoa que viveu muito e se dedicou muito para o ambiente da política. Ele nasceu no campo, trabalhou como agricultor, mas desde jovem se filiou a partidos políticos e nos anos 60, de fato, ele se envolveu no grupo guerrilheiro Tupamaros e por esse grupo ele teve prisão. Ele ficou preso por volta de 15 anos, levou 6 tiros em uma desses eventos de luta, e quando ele conseguiu escapar por fim, acabando a ditadura, ele começou a sua trajetória de fato na política, se elegendo como deputado. Então, depois da redemocratização do Uruguai, nós tivemos uma ascensão de Mujica, uma dedicação bastante grande para o seu partido, da Frente Ampla, e ele conseguiu se eleger num momento muito oportuno para os governos progressistas na América Latina. Esse período, que foi no início desse século, ele é conhecido como Onda Rosa. Por que Onda Rosa? Porque os presidentes progressistas, não de uma esquerda tão radical como foi no século passado, mas sim de uma esquerda moderada, conseguiram se eleger a partir da insatisfação popular, ou seja, as políticas neoliberais implementadas na América Latina pelo Consenso de Washington nos anos 90 não surtiram efeito. E a América Latina, apesar de tentar superar aquela crise da dívida e da inflação dos anos 80, saiu dos anos 90 com mais desigualdade e pobreza. E isso deu margem para que lideranças como Pepe Mujica conseguissem ascender ao poder. E assim ele foi eleito democraticamente e exerceu um único mandato na presidência do Uruguai. A história do Mujica, ela se mescla muito com a história da esquerda na América Latina. Como é que se deu isso? Certamente, Mujica encontrou um contexto bastante favorável para a sua vitória e, como eu mencionei, a emergência de governos de esquerda que redefiniram as relações regionais. O que eu quero dizer? Se antes as relações da América Latina estavam muito limitadas à pauta comercial, a uma liberalização comercial que era incentivada pelo Consenso de Washington, o Mujica ele encontrou muito apoio da esquerda latino-americana. Por quê? Foi quando começaram os grandes encontros regionais, os fóruns mundiais, né, os fóruns sociais mundiais, em que Mujica esteve presente, participando, encontrou apoio das demais lideranças de esquerda. E mais do que isso, o Uruguai, junto aos demais países, ao redesenharem a agenda das relações regionais, começaram a trazer à pauta temas prioritários, como combate à pobreza, à desigualdade, desenvolvimento de infraestrutura, participação da sociedade civil nas relações na política, nas relações regionais. Então, Mujica ele encontrou bastante apoio e, claro, ele teve muita proximidade com o próprio governo Lula, naquele momento, o primeiro e segundo mandato do governo Lula, e também com a família Kirchner na Argentina e outras lideranças como Evo Morales, na época Hugo Chávez. Claro que eram esquerdas
um pouco diferentes, mas todas dentro desse rol de uma onda rosa. Acho que você respondeu parte da minha próxima pergunta, que seria exatamente essa. Você deu o exemplo dos governos na época, né, ali por volta do ano de 2010, quando Mujica chegou ao poder. O que diferenciou, quais pontos marcaram o mandato de Mujica, se olhando para outros governos de esquerda da América Latina naquela época? Amanda, essa é uma excelente pergunta, na medida em que eu gosto de afirmar que Mujica, ele viveu de maneira coerente com os seus ideais. Então, se nós comparássemos esses governos de esquerda, nós poderíamos dizer que tivemos muitas diferenças entre eles. Ou seja, tivemos governos como Mujica, que atuou de maneira coerente em defesa das instituições democráticas, então ele ajudou a consolidar a democracia no seu país, enquanto outros governos de esquerda, infelizmente, falharam no seu comprometimento com a democracia. E a gente sabe, por exemplo, que a América Latina é palco para governos autoritários. E eu não estou falando de espectro político-ideológico, mas eu estou falando de governos que rompem com as leis, com as instituições democráticas e colocam, instalam, melhor dizendo, governos autoritários em seus países. Então, Mujica, diferente desses, ele conseguiu consolidar a democracia e atuou de maneira coerente com os seus ideais, por exemplo, dos anos 60, com a sua luta com a qual ele se envolveu nos anos 60. Eu vou te dar um exemplo. Do seu salário, ele doava 70% para a construção de moradia popular e para o seu partido político. É mais do que um grande legado que ele deixa para todos nós. E ele terminou a gestão em 2015 com altos índices de aprovação, cerca de 70%, mas com algumas críticas, principalmente em relação à educação e aos gastos públicos. Isto mostra a diferença do que o mundo via de Pepe Mujica e da realidade doméstica da política uruguaia? Certamente, ele aumentou os gastos públicos do seu país na medida em que ele conseguiu diminuir os níveis de pobreza e desigualdade, porque ele, de fato, incentivou mais políticas públicas que levaram a melhores resultados econômicos, a despeito de ter aumentado a dívida pública. Acho que esse é sempre um grande paradoxo, é sempre uma grande questão que os governos enfrentam. Ao mesmo tempo, ele atuou na educação e, mesmo assim, temos ainda muito trabalho a ser feito no Uruguai. O seu índice de popularidade se deve muito às suas políticas progressistas, que marcaram um momento para o país. Políticas como, a gente pode até dar alguns exemplos, né? Reformas sociais importantes, né? A legalização do aborto, da maconha, do casamento gay. Esses foram pontos em que fizeram com que ele ganhasse destaque no cenário internacional também? Com certeza, Amanda. Então, imagine que no começo desse século, nós tivemos a emergência desses governos da Onda Rosa, mas nem todos conseguiram implementar ou mesmo levantar tais bandeiras. E, diferente disso, Mujica, logo que assumiu a presidência, ele conseguiu justamente aprovar a união entre pessoas do mesmo gênero e, além disso, a adoção de crianças por essas novas famílias. E isso, claro, foi um grande exemplo para a nossa região, no momento em que todo o movimento LGBTQIAP+, não tinha tanta visibilidade ou não tinha conquistado tantos direitos como em 2025. Então, de fato, Mujica, ele estreia o seu governo com uma política muito notável e uma política que elevou o Uruguai a um país mais moderno, com demandas mais contemporâneas sendo atendidas. E depois tivemos as outras políticas, como a descriminalização do aborto, o uso da maconha para fins recreativos, então o cultivo, o uso da maconha, tudo isso, claro, manteve o Uruguai numa linha progressista em consolidação. Ou seja, Mujica conseguiu aprovar certas leis que para alguns países da região ainda é um tabu. E as falas dele tem algumas falas bastante marcantes, né? Mas tinham muitas vezes foco em questões sociais, as preocupações voltadas para o futuro dos jovens, saindo do discurso autocentrado, né, do político. Foi uma das grandes marcas do Mujica ao garantir o bem-estar da população e não ostentar o cargo? Com certeza, dentre os seus legados, certamente a sua atuação com humildade,
uma fala serena, uma fala que aproximava as pessoas da sua figura, ou seja, ele fazia questão de mostrar a simplicidade para conseguir atingir aquele agricultor, aquele seu vizinho. Aliás, a gente não pode se esquecer que ele voltou a viver na sua casa humilde do campo depois que terminou seu mandato presidencial. Manteve o seu Fusca Azul por todos esses anos. E isso o aproximava de uma população mais carente. Aliás, é interessante ver como o Uruguai também revolucionou na medida em que conseguiu, ao longo desses últimos anos, dessas 2 últimas décadas, incorporar o agricultor cada vez mais nas políticas do país. Ou seja, é um grupo muitas vezes marginalizado, e o Mujica, inclusive pelo seu jeito, pela sua forma de trabalhar enquanto presidente, conseguiu aproximar esse grupo. Então, o seu jeito humilde e também carismático, ele era uma pessoa muito sábia que deixou muito conhecimento de vida para as pessoas. Você mencionou no começo da nossa conversa que ele viveu muito sob os próprios princípios, né? E o antropólogo uruguaio Daniel Vidarte diz que ele revitalizou a legitimidade da política. Você concorda? Eu concordo, justamente porque ele viveu de maneira coerente com os seus princípios políticos. Então, Mujica, ele conseguiu implementar, a partir do seu exemplo, a partir do seu jeito de viver e a partir, claro, da sua atuação como presidente, ele conseguiu resgatar aquilo que o seu partido, que a sua trajetória política sempre defendeu. Por isso que ele vai ser sempre uma figura muito lembrada, porque além de atuar de acordo com os seus princípios de maneira coerente, ele conseguiu, ao mesmo tempo, consolidar a democracia no país, garantindo, por exemplo, a alternância de poder, garantindo que o país vivesse até o presente momento uma estabilidade democrática. E isso é muito construção, é dedicação, é construção de um presidente eleito democraticamente que usou o seu poder, usou ali aquela sua ferramenta enquanto presidente de maneira lícita, de maneira justa, de maneira coerente. Você acredita, Regiane, que ele foi a voz harmônica que evitou a polarização dentro do Uruguai, ou existe uma polarização como a gente vê aqui no Brasil? Mujica, ele não apenas logrou manter uma estabilidade política, evitando sim uma polarização, mas muito devido ao fato de fortalecer as instituições democráticas e levantar essa bandeira dentro do país. Então, imaginemos que existe um somatório de um governo bem realizado enquanto presidente, que, como eu disse, conseguiu diminuir pobreza e desigualdade, uma atuação de maneira humilde que aproximou as pessoas da sua figura, ou seja, ele conseguiu cativar grande parte da população, por isso também que ele tem índices de aprovação bem altos, e ao mesmo tempo ele conseguiu consolidar as instituições democráticas. Isso, portanto, não deu margem para a ascensão de governos extremistas, ou seja, eu tenho uma conjunção de fatores que ajudou o Uruguai a se manter na estabilidade, na democracia, tanto que a última eleição, ainda que tivéssemos candidatos de espectros políticos diferentes, ou seja, antagônicos, nenhum deles ameaçava na sua campanha de governo as instituições democráticas no país, diferente do que aconteceu nos seus vizinhos. Eu estou citando, inclusive, Argentina e Brasil, que tiveram presidentes que ameaçaram, sim, as instituições democráticas, e isso, claro, é muito ruim, não só para esses países, mas para toda a região. E acho que ainda nessa toada, para a gente aprofundar esse tema, ele tinha uma visão extremamente sensata, né, sobre os tempos atuais. Uma das últimas falas, ele disse que a polarização paralisa a sociedade e transforma tudo em confronto. Sem essa figura de Mujica, né, a América Latina pode ter dificuldade diante da instabilidade global gerada principalmente pelas ações do presidente americano Donald Trump? Com certeza, Amanda. O que acontece? Nós temos uma onda de direita muito forte nos Estados Unidos e isso dá gás, isso dá alimento para que
outras lideranças de extrema direita venham a atuar ou venham se eleger na região. E sem a figura de Mujica, certamente perde força os partidos democráticos mais à esquerda. Ou seja, nós temos novamente uma soma de fatores que pode sim levar a outros países da região a elegerem presidentes de extrema direita, como está acontecendo nos Estados Unidos ou mesmo na Argentina, em El Salvador e por aí afora. Ele conseguiu abrir um campo de sucessão para a esquerda dentro do Uruguai? Ainda que ele mantivesse a estabilidade democrática e tivesse realmente muita popularidade, eu não vislumbrei até o momento um sucessor tão cativante, de maneira tão emblemática como foi Pepe Mujica. Na verdade, é muito difícil a gente encontrar substitutos para grandes lideranças, mas certamente ele deixou um legado para que pudesse emergir aí outros presidentes que dessem os mesmos exemplos e atuassem da mesma maneira que ele. A gente tem alguma perspectiva aqui na América Latina de algum líder da esquerda que possa ganhar corpo nos próximos anos? Amanda, difícil dizer nesse momento, conhecendo os outros presidentes, que difícil afirmar que nós temos um presidente, uma liderança que mimetize todo esse legado de Pepe Mujica. Mas o que eu mais gostaria eram presidentes que seguissem a cartilha de Pepe Mujica no sentido de atuar a favor da democracia e das instituições democráticas e, sobretudo, atuassem com coerência. Coerência em relação aos seus ideais, às suas lutas, aquilo que ele sempre defendeu, ele conseguiu viver na prática com a sua humildade, simplicidade, mas ao mesmo tempo com a sua assertividade na atuação presidencial. E ele se destoou como outros líderes da política latino-americana, em que a gente vê uma personificação, como temos, por exemplo, o chavismo, o kirchnerismo. A postura que ele teve ao longo da sua carreira fez com que não houvesse essa personificação? Com certeza, ou seja, apesar de Mujica ser muito popular dentro do Uruguai, ele não foi exatamente um presidente super populista como foi o Hugo Chávez, como tenta ser o Nicolás Maduro, ou como foi Néstor Kirchner ou Cristina Kirchner na própria Argentina. Por quê? Porque ele conseguiu, ainda que atuasse de maneira muito próxima ao povo, aos cidadãos uruguaios, as suas políticas progressistas deram, claro, muita visibilidade para Mujica, mas o fato dele não ostentar e não ele não provocava esse populismo como era provocado por Hugo Chávez, que, por exemplo, tinha um programa na TV de domingo de manhã para atender as pessoas por telefone e realizar desejos. As pessoas ligavam e falavam: eu quero uma cadeira de rodas, eu quero uma barraca para o meu filho vender alguma coisa na praia. E aí o Hugo Chávez ganhava popularidade porque ele atendia um telefone e, claro, premiava as pessoas. O Mujica nunca atuou nessas bases, ou seja, ele nunca procurou ser populista, embora fosse uma figura popular e uma figura, como eu disse, humilde. Só o fato dele atuar com humildade, ele já atraía as pessoas para dentro da política. E diante dessa ascensão, né, da direita que a gente vê pelo mundo, quais os recados que a morte do Mujica deixa para essas lideranças, inclusive para lideranças brasileiras? Certamente, Mujica deixa um legado importante a favor da democracia, a favor do trabalho duro, do trabalho correto, a favor da probidade administrativa e, sobretudo, em relação à coerência com a qual ele viveu, e eu já falei aqui várias vezes, porque isso, de fato, é uma marca muito grande de Mujica, ou seja, atuar de acordo com seus princípios. As questões morais de Mujica ganharam mais relevância depois que ele deixou o poder, né? Depois que ele deixou a presidência do Uruguai. Elas podem servir de inspirações para os futuros políticos da região? Com certeza, e certamente o fato dele ter conseguido, por exemplo, a aprovação de políticas progressistas que mostraram, pelo menos no seu país, que surtiram resultados positivos.
Até porque ele também atuou contra a pobreza e desigualdade na medida em que ele fez a aprovação de tais políticas progressistas. Assim, é muito importante pensar que Mujica conseguiu atuar somando uma série de vetores importantes para colocar o Uruguai à frente dos demais países da região em alguns aspectos. Então, ele deixa um legado importante aos atuais presidentes latino-americanos. Regiane, muito obrigada pela participação aqui no Poder em Pauta e até uma próxima. Amanda, eu que agradeço a oportunidade de falar de uma pessoa tão importante como foi Pepe Mujica. Fico à disposição e até uma próxima. Até. E você, se você gostou desse episódio, compartilhe, deixe o seu comentário aqui embaixo e também curta a página da Rádio Cultura FM no YouTube. A gente se vê na próxima semana com um novo episódio. Até lá!